A ideia de que vidas tenham cruzado a barreira da inteligência e passado a explorar outros lugares é totalmente possível. Afinal, se aconteceu conosco, quem garante que não tenha ocorrido em outros tempos e em outras partes do universo? A partir disso, surge a necessidade natural de garantir a própria sobrevivência, e uma das possibilidades mais prováveis seria a colonização de outros planetas. Se essa expansão seguir o modelo da humanidade, baseada na competição, é possível que aconteça de forma agressiva. Mas, e se uma civilização, com muito mais tempo de existência, tivesse encontrado uma maneira diferente de agir? Algo mais sutil, mais estratégico? E se ao invés de chegar com força, passasse a introduzir aos poucos seres muito parecidos conosco, mas com finalidades ligadas aos interesses deles? Segundo um agente da CIA, é exatamente isso que está acontecendo. Essa ideia ficou conhecida como a hipótese do parasitismo. De acordo com ela, híbridos entre a espécie deles e a nossa estariam sendo criados e inseridos em posições estratégicas, começando por lugares de grande influência e, aos poucos, atingindo a população comum. John Ramirez, ex-agente da CIA, afirma que a agência tem conhecimento disso há décadas. Em sigilo, eles vêm mapeando onde esses híbridos aparecem e para onde estão indo. A revelação mais surpreendente é que esses seres já estariam infiltrados nos órgãos mais importantes do mundo. E, segundo algumas interpretações, o próprio agente que expôs essas informações pode ser resultado direto desse processo. E eu tive uma sensação de proteção vinda daquilo, sabe? Como se dissesse, estamos aqui para te proteger. Volte a dormir, pois está tudo bem. Estamos aqui para te proteger. Como enfrentar algo assim? Será que essa é a verdadeira razão para tantas coisas ainda continuarem sendo escondidas, mesmo com todos os esforços que vemos pela transparência? Além disso, Ramirez revela outras informações importantes, entre elas, uma possível ligação ancestral entre eles e nós. Tudo começou quando Ramirez tinha 4 anos. Ao olhar por um telescópio pela primeira vez, ele sentiu algo diferente. Era como se ele tivesse uma conexão com o tempo, como se pertencesse a algo fora da Terra, sentindo também falta de algo que não conseguia explicar. Entre os 6 e 7 anos de idade, ele passou por algumas experiências estranhas. Uma delas envolvia visitar uma casa antiga, sempre acompanhado por uma mulher que não era sua mãe. Ela o levava por um portão até uma casa com torres, e lá dentro ele era levado a um consultório onde um médico e uma enfermeira faziam exames. O lugar parecia antigo, com equipamentos da época vitoriana, e ele recebia injeções com seringas grandes. Essas visitas aconteceram pelo menos 3 vezes. Quando ele perguntou à mãe sobre essas consultas, ela disse que nunca o levou a um lugar assim. A diferença entre o que ele lembrava e o que a mãe dizia foi o primeiro sinal de que havia algo errado. Aos 5 anos, numa loja de departamentos dos anos de 1960, Ramirez viveu outra experiência marcante. Enquanto folheava livros, ele se deparou com uma página com um desenho de um homem e uma mulher das cavernas segurando um bebê humano. Acima deles, havia um disco voador lançando feixes de luz sobre a criança, e na hora, ele ouviu uma mensagem clara em sua mente. Este é quem você é. É de onde você veio. Deixando o livro separado, ele foi chamar sua mãe, e quando voltaram, o livro havia sumido mesmo não havendo ninguém por perto, e o desaparecimento ficou sem explicação. Ainda com 5 anos, morando com os tios na base militar Fort Lee, em Petersburg, na Virgínia, nos Estados Unidos, ele viu pela primeira vez um objeto voador estranho. Seu tio, veterano da Segunda Guerra, estava servindo nessa base. Enquanto brincava com outras crianças, Ramirez viu um objeto prateado oval subindo das árvores em silêncio. Ele chamou os outros, mas ninguém mais conseguiu ver.
Segundo ele, o objeto não fazia barulho, não tinha hélices, nem sinais de propulsão e desapareceu logo depois. Na adolescência, ele começou a ter ideias claras sobre o futuro, até que no colégio, ao ser questionado sobre o que queria ser, ele respondeu sem hesitar: espião. Para Ramírez, esse não era um plano pensado, mas sim uma certeza. Mais tarde na Marinha, ele se especializou em guerra eletrônica e análise de sinais, e com isso, conseguiu uma autorização de segurança secreta para trabalhar com armas nucleares em destroyers e fragatas. Um momento que o marcou bastante foi ao assistir 3 Dias do Condor, exatamente na cena em que o personagem principal fala com o operador da CIA e recebe dados secretos. Algumas mulheres no cinema comentaram que aquilo era incrível, e na hora, ele pensou que queria um trabalho que impressionasse as pessoas e por causa disso decidiu seguir por esse caminho. E eu digo, esse é o meu trabalho. Eu preciso de um trabalho que as mulheres achem legal. E naquela época eu não estava pensando em termos de, sabe, entrar para a CIA, porque era isso que eu queria fazer, mas acabou coincidindo com isso. Ele entrou na CIA depois de responder a um anúncio no Washington Post, onde a vaga era para militares com experiência em inteligência de sinais. Ramírez estava no último ano da Faculdade de Ciência Política, na Universidade George Washington, e iniciou o processo de seleção que levaria a uma carreira de 25 anos na agência. Na CIA, ele atuou como analista de inteligência eletrônica, trabalhando com sinais de radar, sistemas de mísseis e armamentos, analisando os dados para entender as capacidades inimigas com base apenas nos sinais captados. Essas informações ajudavam a desenvolver defesas contra possíveis ataques. Então, nesse sentido, estávamos fazendo engenharia reversa do sistema de armas, apenas com base nas capacidades desse sistema de detectar, rastrear e engajar alvos. O alvo, sendo se for um sistema inimigo, seriam os nossos aviões, por exemplo. E isso é muito valioso para determinar que tipo de contramedidas precisamos implantar para neutralizar a capacidade do inimigo de detectar nossas aeronaves e manter nossos aviões seguros. Durante sua carreira, Ramírez foi encarregado de analisar um radar soviético chamado Niman-P, localizado numa instalação de testes. Esse radar tinha características bem diferentes de qualquer outro sistema de defesa aérea ou antimíssil conhecido. As formas de onda eram tão incomuns que pareciam não ter sido feito para detectar alvos comuns, e até aquele momento nunca havia sido usado em outro lugar. Após o fim da União Soviética, o radar ficou inativo por anos, até que em 2016, o presidente Putin mandou reativá-lo e reformá-lo por completo. A ordem chamou a atenção por envolver alto investimento em algo que parecia apenas experimental. Durante os testes com mísseis, o radar Niman-P não detectava só projéteis, mas também objetos estranhos que os acompanhavam. Esses objetos, que mais tarde foram chamados de cúpulas de luz pelos americanos, pareciam orbes brilhantes que apareciam durante os testes. No começo, não havia imagem dos objetos, apenas medições de intensidade luminosa. Os dados mostravam picos de luz repentino, indicando que esses orbes apareciam e sumiam. No entanto, com o tempo, a tecnologia melhorou e foi possível vê-los diretamente. Apesar de parecerem apenas luz, os orbes se comportavam como objetos sólidos. Eles voavam em trajetórias definidas, com velocidade constante, e faziam manobras bruscas como curvas de 90 graus e subidas verticais. Algo que vai além do que a física atual consegue explicar. Isso levou à criação de um grupo chamado Grupo de Trabalho dos Orbes, por volta de 2003 e 2004, só que dessa vez com representantes de várias agências e não só da CIA. A liderança ficou com a NGA, a Agência Nacional de Informação Geoespacial, pois era ela que captava os dados. As reuniões começaram na sede da NGA, em St. Louis, no Missouri, e depois passaram para outros locais. Nesta ação, participava a DIA, a Agência de Inteligência de Defesa, a NRO, que é o Escritório Nacional de Reconhecimento, que
também é uma agência de inteligência, mas com contratados civis, e a própria CIA, a Agência Central de Inteligência. Ali, Ramírez enviou 2 engenheiros, Alan e Bob, ambos com um mestrado em engenharia elétrica, e eles tiveram acesso a um compartimento reservado para tudo o que a CIA sabia sobre OVNIs. Para guardar os documentos, foi preciso instalar um cofre de alto padrão, algo normalmente utilizado apenas por órgãos governamentais secretos. Um dos meus engenheiros estava olhando um dos manuais, e era grosso assim. Ele deixou aquilo na mesa dele virado para cima, exatamente como você tem essa pasta aqui, e consegui ler o título. O título era Sistemas de Propulsão de OVNIs, Manual de Operações. Então, se você tem um manual de operações de um sistema de propulsão de OVNI, isso me diz que alguém fez engenharia reversa de alguma nave. E é tão grosso assim. Tão grosso assim. Um dos momentos mais críticos da carreira de Ramírez envolveu esses orbes sendo detectados por sistemas de alerta de mísseis russos. Eles interpretaram como um possível ataque dos Estados Unidos e entraram em alerta. E isso envolveu preparar mísseis, que os americanos também detectaram. A situação ficou tão séria que foi preciso usar canais de comunicação entre os 2 países, algo previsto nos tratados nucleares para evitar reações precipitadas. O contato funcionou e os russos voltaram ao nível normal de prontidão. Depois disso, Ramírez foi chamado a escrever um memorando explicando o caso ao vice-secretário de defesa da época. O documento descrevia como objetos desconhecidos quase causaram um conflito nuclear. Além dos orbes no ar, Ramírez também foi chamado para assuntos submarinos, quando um oficial da CIA tentou colocá-lo num programa ligado ao Escritório Nacional de Reconhecimento Subaquático, o NURO, uma versão subaquática da NRO. Esse programa tinha ligação com o antigo programa Palladio, criado por Eugene Pottit, chefe da área de inteligência eletrônica da CIA na época. O Palladio consistia em soltar objetos de submarinos que pareciam naves para enganar radares inimigos. Quando seu nome foi enviado para aprovação, o Pentágono recusou, pois este era o segredo mais alto de todo o governo dos Estados Unidos, com um nível acima até do Projeto Manhattan. A recusa à entrada de Ramírez no programa submarino provavelmente se deve ao seu interesse declarado em OVNIs, uma informação que estava em seu arquivo de segurança, que durante as revisões obrigatórias a cada 5 anos, ele sempre foi honesto sobre o assunto, incluindo sua participação em conferências e o hábito de ouvir programas sobre. Com a presença de várias figuras importantes da CIA, em um desses eventos, um historiador da agência explicou que nos anos de 1950 e 1960, durante testes com os aviões U-2 e U-12, essas aeronaves voavam a altitudes muito altas durante o dia e eram frequentemente confundidas com OVNIs. E a CIA registrava esses relatos para avaliar como seus aviões estavam sendo percebidos pelos civis. Os chamados Homens de Preto surgiram nessa época, quando agentes visitavam testemunhas para coletar essas informações. Alguns deles mostraram credenciais da Força Aérea, e eles se apresentavam como sendo da Força Aérea, mesmo sendo da CIA. O ponto mais importante veio quando Haines admitiu que cerca de 10% dos avistamentos registrados não tinham explicação. Esses casos foram tratados pela agência como fenômenos reais. A parte mais surpreendente do evento envolvia relatos sobre alienígenas e seus DNAs. Haines disse que desde a Segunda Guerra Mundial, a CIA havia coletado amostras genéticas de seres não humanos, e quando a tecnologia de sequenciamento genético avançou, nos anos de 1990, foi possível analisar esse material, onde descobriram marcadores genéticos humanos no DNA desses alienígenas. Aliás, esse tipo de informação já foi denunciada no passado. O link está no card na descrição. A partir disso, a agência criou um programa para rastrear esse tipo de DNA em famílias nos Estados Unidos, especialmente no nordeste do país. O foco eram crianças, sugerindo que estivessem monitorando possíveis híbridos humano-alienígenas.
Segundo Ramírez, não lhe foi explicado como o DNA era coletado, mas deram a entender que isso aconteceu antes de um controle mais rígido que começou em meados dos anos de 1970. Na vida pessoal, Ramírez teve diversos encontros com entidades não humanas, e o mais marcante foi em seu apartamento em Washington, quando acordou e viu um ser de aparência reptiliana. Reagindo com raiva, ele se debateu e gritou com esse ser, até que ele o segurou em seu braço e Ramírez perdeu a consciência. Na manhã seguinte, havia marcas semelhantes a garras em seu braço, e nos dias seguintes, sempre entre 3 e 4 da manhã, ele acordava com uma neblina estranha no quarto com pequenas luzes brancas. Ele sentia que essa presença queria acalmá-lo, como se dissesse: está tudo bem, pode dormir. E eu tive uma sensação de proteção vinda daquilo, sabe? Como se dissesse: estamos aqui para te proteger. Volte a dormir, pois está tudo bem. Estamos aqui para te proteger. Outra situação curiosa aconteceu no trabalho durante uma hemorragia nasal onde Ramírez caiu ao tentar pegar lenços. Desde pequeno, ele sofria com sangramentos na narina direita, e ao ser levado ao setor médico da CIA, os exames mostraram sinais de uma cirurgia ou um ferimento antigo, que ele não lembrava de ter tido. Dentro da narina direita, os médicos encontraram um corte profundo e restos de material, e prontamente lhe pediram permissão para remover. O mais curioso é que esses médicos discutiram em particular antes de prosseguir. Após a remoção e cauterização, os sangramentos pararam definitivamente. Quando ele pediu seus registros médicos ao se aposentar, em 2009, Ramírez foi informado de que estavam classificados e por isso não poderiam ser entregues, algo muito estranho, já que registros médicos costumam ser acessíveis ao paciente. Mais tarde, em conversas com Jim Semivan, outro ex-oficial da CIA, que também teve experiências com implantes, Ramírez foi colocado em contato com um médico ex-agente da agência e o médico se interessou especialmente pelo fato de Ramírez ter ascendência Cherokee por parte da bisavó paterna, um povo indígena norte-americano. O médico contou que havia uma correlação clara entre pessoas que tiveram experiências com o fenômeno e duas linhagens, os Cherokee e os celtas. Segundo ele, isso aparecia com frequência entre operadores militares e agentes de inteligência. Quando questionado se em sua carreira ele teve acesso a algum material ou projeto alienígena, Ramírez diz que foi informado sobre uma nave experimental em formato de ovo. Ela não se parecia com satélites comuns e tinha sensores parecidos com detectores de radar usados em carros. Esses sensores eram capazes de captar quando estavam sendo iluminados por radar e registravam dados desses sistemas. Além dos sensores e câmeras, não existiam detalhes de que tipo de tecnologia havia a bordo. Mesmo depois de se aposentar, Ramírez continuou tendo visita dos seres estranhos. Em uma dessas ocasiões, a mais recente, eles o acordaram e disseram: não se preocupe conosco. Só queremos que saiba que sabemos que você se mudou. Com base em sua trajetória profissional e nas experiências que viveu, Ramírez chegou à conclusão de que a consciência humana é uma peça-chave para entender o fenômeno. Além das naves físicas, que podem ser analisadas com ciência e engenharia, existe um componente ligado à mente e à percepção, que ainda entendemos pouco. Essa conexão e comunicação acontece por meios não convencionais e parece atrair naves através de interação mental ou métodos específicos. Algo que também já foi relatado aqui por Jake Barber e que o link também está no card na descrição. Há muitos comentários de que a área de onde esse ovo foi coletado era da Northrop. Você acha que Jake Barber sabia que a nave que ele coletou era nossa? Do you think that Jake Barber is aware that the craft that he collected was ours? Não posso dizer se era nossa ou de uma inteligência não humana. Só sei que a nave sobre a qual fui informado não poderia ter pousado, porque era uma nave espacial e ficava em órbita. Era uma nave orbital que voava até o espaço, coletando inteligência, e eu não acho que ela pudesse pousar, pois ela não tinha trem de pouso nem capacidade para isso.
Acho que se fosse desorbitada, queimaria na atmosfera como qualquer outra coisa que retorna da órbita para a atmosfera da Terra. Simplesmente queimaria. Então não acho que ela tenha sido recuperada nesse sentido, pois não poderia ter sido recuperada. Mas posso estar errado. Segundo Ramírez, alguns militares na Rússia, no passado, conseguiram chamar OVNIs usando sinais eletromagnéticos em torno de 3 GHz. Quando os objetos se aproximavam, eles conseguiam interagir com eles por meio de movimentos ou pensamento. Essa faixa aparece repetidamente em casos ligados a OVNIs, e o radar Newman-P, que mencionamos no início, opera pouco abaixo dessa frequência. Esses casos indicam que a frequência de 3 GHz pode ser importante para esses OVNIs, e talvez funcione como um tipo de chamado, ajudando a explicar por que certos radares captam esses objetos e outros não.